Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rui Valente e sou o diretor de Sicopna. Como é de conhecimento geral, o setor da construção civil tem tido um crescimento acentuado nos últimos anos. No entanto, enfrenta um enorme desafio, que é a falta de mão de obra qualificada, como aliás tem vindo a referir com bastante ênfase o presidente da AICOPNA. Do mesmo modo, também o Sicopna, enquanto centro de competências da formação profissional para o setor da construção, enfrenta o desafio de colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados. E esse desafio é tanto maior quando sabemos que ainda existe atualmente um estigma social que recai sobre as profissões do setor e que urge ultrapassar e vencer. O setor modernizou-se, tem vindo a incorporar inovação tecnológica. Os processos e os modelos de construção evoluíram e com eles também as profissões. Novas competências são requeridas aos trabalhadores. A industrialização da construção tem vindo a transpor para o setor uma forte componente de digitalização. Por outro lado, a sustentabilidade e o ambiente são atualmente fatores incontornáveis na construção. É neste contexto que o Sicopna tem vindo a fazer um esforço significativo no ajustamento e adaptação dos seus programas de formação. E pretende prosseguir e intensificar este desafio, ansiando a revisão urgente do Catálogo Nacional das Qualificações. Neste novo ciclo do 5º às 5, queremos explorar estes e outros temas, procurando satisfazer as expectativas do nosso público, tanto as empresas como os profissionais. Obrigado pela vossa participação e um bom webinário. Boa tarde a todos. Meu nome é Miguel Santos, sou engenheiro civil e sócio-gerente na Cacau. Hoje venho-vos falar de reabilitação urbana e queria agradecer o convite à direção do Sicopna, na pessoa do engenheiro António Bastos e também muito em particular à doutora Rita Val pelo tempo e paciência que teve na organização desta nossa participação. A Cacau presta serviços de engenharia e de construção. Nessas duas atividades especializou-se na elaboração de projetos de rodovia, ferrovia e mobilidade urbana e na construção é especializada na reabilitação das construções e reforço estrutural. No domínio da reabilitação e reforço estrutural é um domínio muito vasto que vai desde o património arquitetónico classificado às construções antigas, às construções recentes até à manutenção industrial. Nas construções antigas, executa diversos trabalhos, desde reparação de coberturas, execução de reforço estrutural com a execução de pregagens ou tirantes, execução de construção estrutural com a injeção de ligantes inorgânicos, reparação de rebocos e tratamento de juntas, execução de pintura, revestimentos de proteção e diversos trabalhos de carpintaria. Deixo-vos aqui alguns exemplos que realizamos, como são património arquitetónico classificado, Castelo de Monforte Rio Livre, que foi uma intervenção essencialmente ao nível das alvenarias, que foi necessário reconstruir parte dos paramentos do castelo e, portanto, devolver a sua identidade. Ou na construção estrutural que se fez no Museu dos Biscainhos, que foi necessário, num do muro do jardim, por intervenção do crescimento das raízes de árvores centenárias, que houve vários danos neste muro, necessário proceder à sua consolidação estrutural com injeção de ligantes inorgânicos. Outro exemplo foi a intervenção que se fez na Capela da Nossa Senhora de Conceição em Guimarães, com diversas disciplinas, desde a intervenção de coberturas, estrutura de madeira, execução de alvenaria de pedra, tratamento de rebocos, pinturas finais, uma intervenção bastante importante, que devolveu este equipamento aos guimarãeses, que é algo que eles valorizam bastante. No domínio das construções antigas, temos outro tipo de temáticas. A abordagem não é tão específica, ou não é da mesma forma quanto no património arquitetónico classificado. Temos que dominar os sistemas construtivos, sabê-los identificar, a forma como nós tratamos os materiais. Nós lidamos com muitos sistemas construtivos, algumas com técnicas mais antigas, outras com técnicas mais recentes, e é necessário saber conciliar a forma de colocar uma estrutura de madeira, por exemplo, uma estrutura ligada a uma estrutura de alvenaria, ou fazer uma estrutura de betão armado no local, por vezes sem acesso, sem possibilidade de fazer recurso a betão pronto, portanto, a betão feito em central, tem que fazer esse controle todo em obra,
E, portanto, existem diversas obras em que já temos feito, e hoje até vamos mostrar aqui algumas. O exemplo que temos aqui de construções antigas é uma construção que foi preservada aqui no concelho de Valongo, em Hermesinde, porque era algo que tinha um impacto muito grande na comunidade local, dado que isto é uma antiga fábrica onde muitos dos avós, portanto, dos antepassados das pessoas que habitam em Hermesinde trabalharam lá e, portanto, há aqui alguma identidade e a Câmara entendeu preservar esta chaminé, que é uma construção em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, e foi feito desde a limpeza da alvenaria ao revestimento da junta, da sua construção estrutural também com injeção de caldas, reforço estrutural com a colocação de novas cintas metálicas devidamente tratadas com um tratamento anticorrosivo adequado e o desmonte e reconstrução da coroa da chaminé no topo do fuste. Nas construções recentes temos outras variáveis, portanto também são outros sistemas construtivos, outros materiais, geralmente estamos a falar de betão armado, estruturas em aço, e é nesse âmbito que executamos diversos reforços com a adição de elementos metálicos, com a adição de elementos compósitos, que podem ser laminados de carbono ou tecidos de carbono. A reparação do betão pode ser feita por argamassas pré-doseadas, projeção de betão, injeção de resinas epóxi ou injeção de poliuretanos hidroativos que muitas vezes são necessários em estruturas em contacto permanente com a água. Neste domínio queria-vos mostrar aqui algumas intervenções particulares que fizemos, designadamente a reparação de aparelhos de apoio no viaduto da A41 com ligação com a CREP, em que havia um mau funcionamento do prato superior deste aparelho de apoio, que são tipo ball bearing, e a viga que faz o tramo central deste viaduto é uma viga caixão, estrutura metálica, e a forma como foi construída criou que o apoio da fixação do prato superior tivesse um braço muito grande e era necessário, digamos, eliminar esse braço que tinha uma ruptura frágil, com uma fraca resistência ao corte. E, portanto, foi feito um tratamento dos aparelhos de apoio com injeções de resina epóxi, em que se conseguiu consolidar todo o espaço envolvente ao prato superior. Depois tem aqui outro exemplo de tratamento e filtrações de água. Este é um caso da Estação dos Aliados, uma intervenção que fizemos para a Metro do Porto, em que o mesmo sistema construtivo também, na altura, veio dar problemas. Portanto, há vários tipos de problemas que nós podemos ter nas construções, de concepção, de execução ou até do seu uso, que muitas vezes o seu uso é alterado e, portanto, impõe às estruturas e às construções outras necessidades que inicialmente não tinham sido pensadas. Neste caso, em concreto, a Estação dos Aliados foi feita, primeiro, uma escavação com uma contenção periférica, uma cortina de estacas, que essa cortina foi posteriormente cortada parcialmente nas zonas da galeria de acesso. Portanto, essa cortina foi desmontada, demolida, e foi feita uma nova estrutura em betão. E a zona dos Aliados é uma zona que tem várias linhas de água, tem, enfim, vários aquíferos, e realmente a ligação da nova estrutura da galeria com a antiga estrutura de contenção não foi feita adequadamente e foi necessário proceder à injeção de várias resinas poliuretano hidroativas para proceder à sua impermeabilização. Depois temos aqui outra construção também mais recente, que é uma estrutura metálica, localizada aqui na Ribeira do Porto. É uma estrutura metálica aparafusada, que é o elevador da Lada. Portanto, o elevador da Lada permite realizar o acesso a meia encosta entre a Ribeira, portanto, entre parte da zona baixa da cidade e a zona alta, portanto, entre a Ribeira e o alto da cidade, a parte alta da cidade, aqui estamos a falar ao nível da Sé e do Episcopado, realiza somente a meia encosta, mas é algo que facilita bastante a circulação de pessoas e é extremamente utilizada por turistas e também todos os locais. Portanto, esta estrutura é uma estrutura que está inserida numa zona com uma pressão turística extraordinária, há um grande afluxo de pessoas. Na envolvente também tem um bairro social. Parte desse bairro social está afeto a turismo local, portanto, as condições de execução deste trabalho foram extremamente exigentes porque, junto da envolvente, não poderia haver qualquer tipo de constrangimento nem, enfim, alteração do seu uso. O que foi feito aqui foi uma intervenção pesada, foi feita
a manutenção de toda a estrutura, de toda a superfície da estrutura metálica, com a introdução do novo sistema anticorrosivo pesado, porque não há facilidade de a Câmara fazer uma manutenção periódica num espaço curto. E, portanto, quanto mais essa manutenção é alargada no tempo, o sistema de proteção deve ser superior. Então, nós fizemos aqui um tratamento à base de epóxido de zinco com acabamento a polidiciloxano, portanto, que dá, enfim, um período de vida bastante grande. E foi feita a substituição de todas as ligações que eram parafusos de aço carbono por novos de aço inox. E depois temos a manutenção industrial. Tenho aqui um pequeno exemplo só para vos mostrar que quanto é abrangente a intervenção na reabilitação, em que na superestrutura há unidades industriais que têm vários problemas ao nível de estruturas de betão e não só, também estruturas metálicas, e essencialmente o betão tem um problema de estabilidade química, portanto é um material do ponto de vista químico muito instável, porque tem um pH elevado e só o efeito do dióxido de carbono que há na atmosfera faz baixar esse pH, o que promove a corrosão das armaduras no seu interior. E, portanto, estamos a falar de equipamentos com estruturas que têm órgãos com uma dimensão muito acima do normal e, portanto, têm que ser feitas as suas reparações com as técnicas adequadas. Normalmente estamos a falar de projeção de betão ou aplicação de argamassas de base cimentícia, de elevada resistência mecânica, como é óbvio. Hoje, em concreto, para o tema que nós temos aqui neste encontro técnico que o SICOP promove, eu gostava de mostrar com mais algum detalhe, no domínio das construções antigas, e uma intervenção que foi feita no centro do Porto, a reabilitação de um conjunto de edifícios, que se chama o Almada 552. Portanto, este conjunto de 3 edifícios confrontam com a Rua do Almada e com a Rua Alferes Malheiro. E tem um primeiro edifício na Rua do Almada, que tem no alçado principal 4 pisos, que se desenvolve depois no seu tardós em 5 pisos. No interior há uma insistência de uma construção um pouco menos qualificada, que seria quase um anexo, e depois temos um pequeno edifício muito estreito na Rua Alferes Malheiro, muito antigo. Entre estes edifícios existem construções muito antigas, existiam construções que serviriam, enfim, para uma construção tipo ilha, enfim, de muito fraca qualidade e que serviriam como habitação. Aqui temos uma identificação em planta das intervenções que seriam feitas em cada uma das zonas dos edifícios, em que vemos o que é que seria de construir e demolir. Aqui entre Alferes Malheiro e a Casa Jardim, ou a Garden House, temos aqui algumas construções existentes que seriam completamente demolidas. Aqui temos a localização pela fotografia aérea dos 3 edifícios, em que se percebe perfeitamente como eles interligam entre si. O edifício do Rua do Almada é um edifício tipicamente burguês do Porto, com paredes de alvenaria, paredes milheiras de alvenaria, cobertura com revestimento cerâmico, assente em estrutura de madeira e pisos que se realizam em vigas de madeira com soalho de madeira. No seu interior há uma escada central e que no seu topo tem uma claraboia que confere iluminação natural. Portanto, este é exatamente o típico edifício burguês do Porto, que se apresentava com algum bom estado de conservação, com exceção da parte de trás, em que havia ali algumas alterações feitas ao longo do tempo e que estavam, enfim, já bastante adulteradas. Temos aqui uma vista também do alçado posterior, em que se vê como estava já ao abandono. Portanto, aqui vemos o que era previsto, o que foi previsto em projeto, portanto, fazer uma alteração essencialmente ao nível do alçado posterior, com uma ampliação do último piso e uma reorganização do espaço interior. Aqui um corte do edifício, em que se percebe toda a volumetria que vai ser acrescentada para o alçado posterior, portanto, uniformizando esse tardós, esse alçado no tardós, e toda a construção existente que terá que ser demolida. Este edifício confronta com 2 edifícios, um deles abandonado a sul e um em estado de uso a norte, que o que estava a norte foi sempre usado como
de serviços ou uma indústria ligada à tipografia em tempos. Portanto, foi um edifício também extremamente alterado ao longo dos tempos. O edifício sul é um edifício que se encontra num estado de degradação muito elevado e, portanto, também impôs à construção aqui alguns danos. Aqui vemos parte dos trabalhos que foram executados. Portanto, normalmente começamos os trabalhos desta natureza pelas demolições. Isto era uma intervenção que não foi possível fazer acesso a qualquer tipo de viatura ou equipamento ao seu interior, nem montagem de grua, portanto, todos os trabalhos foram feitos de forma manual. A escavação que vocês veem aqui, temos um saibro, enfim, com um grau bastante bom em termos de conservação, e temos depois rocha, portanto, foi feita a sua demolição através de martelos pneumáticos. Depois foi feita, na base, no trador do edifício, diversas estruturas de betão armado, que foi feita toda a sua confecção em obra. Nós obtivemos resistências aos 28 dias entre os 35 a 40 megapascais, portanto, houve um grande controle de qualidade na sua elaboração em obra. Isto essencialmente tem a ver com garantirmos a volumetria dos seus componentes, mas acima de tudo saber qual é que é o volume de água que nós adicionamos à amassadura. E aqui vemos parte dos trabalhos a decorrer na elaboração destas estruturas de betão, que realmente foram trabalhos, enfim, muito exigentes. Depois foi feita uma estrutura no trador do edifício mista, composta por um pórtico de betão e aço, portanto, com paredes laterais em betão armado, e que eram ligados nos pisos por betão armado e com perfis metálicos, e que permitiriam fazer toda a ampliação da traseira do edifício. A estrutura de piso foi realizada com vigas lameladas. Aqui vemos alguns pormenores de ligação. Portanto, a ligação foi extremamente importante fazer com a estrutura antiga. Temos aqui este pórtico inclinado, que tem aqui uns perfis inclinados, este pórtico metálico. Portanto, nós tivemos que ligar à estrutura antiga da alvenaria e, no último piso, tínhamos paredes de tabique. Todos estes elementos foram interligados. Aqui vemos também o apoio das vigas de madeira à estrutura de betão e aos perfis metálicos, e entre si, portanto, com ligadores adequados e os devidos travamentos dados pelos tarugos. Aqui alguns pormenores da cobertura, e nas empenas, que é uma pena cega, normalmente neste tipo de construções antigas, alguns dos seus elementos que têm propriedades resistentes são feitos em parede frontal, que é este exemplo que vocês veem aqui, lateral. E aqui temos algumas intervenções feitas também no domínio das carpintarias, quer de soalhos. Foi feita uma grande recuperação de todos os elementos que se conseguiram recuperar na construção. Normalmente estas intervenções deve-se tentar aproveitar ao máximo todos os elementos construtivos que estão, todos os materiais que estão em obra, promover a sua reutilização. Aqui foi o caso de alguns elementos de madeira e alguns elementos pétreos que saíram das demolições, foram reutilizados, vamos ver um pouco mais à frente, na execução de muros, nos logradouros das construções. Foi também feita a recuperação de alguns elementos decorativos. Aqui temos a recuperação de tetos em estuque com gesso decorativo, e foram feitas a sua reposição de todos os seus ornamentos. E aqui temos, portanto, a escadaria central, em que, enfim, tinha um revestimento com um estuque sobre o reboco, e tinha uma pintura que foi preservada no essencial, com uma proteção de um verniz, e fez, onde havia lacunas, onde se encontrou lacunas, o que se fez foi a aplicação somente de nova argamassa, sem qualquer repinto, para se destacar devidamente a zona intervencionada original. A fachada foi refeita toda a reposição do elemento cerâmico. Detectou-se durante o decorrer dos trabalhos que havia um destacamento muito grande dos painéis azulejars. Este é um painel azulejar feito com azulejo biselado, de uma espessura ainda significativa, e não foi fácil encontrar nenhum modelo, enfim, já feito em qualquer das cerâmicas, e portanto tivemos que fazer réplicas e reutilizámos, ao se desmontar os painéis azulejars da fachada, reutilizámos nos primeiros pisos, nos primeiros 3 pisos, na fachada principal só tem 4,
todos os elementos antigos e as réplicas foram utilizadas no último piso. Aqui a escadaria recuperada com a proteção dos elementos decorativos existentes. Aqui um espaço interior com o teto decorado, elementos de carpintaria. Isto são edifícios de habitação e, portanto, têm os devidos equipamentos para esse tipo de uso, como cozinhas, enfim, modernas, equipadas. Aqui um pormenor de muros em betão feitos para acesso ao jardim. Aqui um pormenor da traseira, em que foi feita a aplicação do reboco delgado armado. E aqui um pormenor do alçado posterior, já devidamente tratado. Agora queria-vos falar do segundo edifício que foi intervencionado, que se chama a Garden House ou a Casa Jardim. Aqui temos, enfim, duas perspectivas do alçado principal e do alçado posterior, como encontramos. Portanto, um edifício extremamente degradado. Este edifício foi objeto, este é um aspecto extremamente importante. Portanto, quando nós temos um projeto como este que está aqui, que identifica qual é o programa, qual é que é a intenção, o que é que foi concebido a ser feito. Nós vemos que há uma parte do edifício, esta primeira parte da frente vai ser completamente demolida. Aqui não está representado, mas no alçado posterior também existiam umas pequenas construções a um nível mais baixo, que também foram completamente demolidas. E, portanto, este edifício, como qualquer outra construção, como foi esta obra, foi objeto primeiro de uma inspeção e diagnóstico. E este edifício em particular, ao nós estarmos a começar os primeiros trabalhos da intervenção, de montagem de meio de acesso, enfim, as primeiras demolições, detectámos que a construção era uma construção extremamente fraca, com elementos estruturais que não se percebia muito bem como é que eles ligavam entre si. Nós vemos aqui nesta fotografia, embaixo do meio, que temos vigas com uma altura muito pequena, portanto, são vigas praticamente que não têm altura para funcionar como viga. Tem aqui vários elementos estruturais que não estavam devidamente executados. Vemos aqui à direita, em baixo, um pilar que, pura e simplesmente, não tem fundação. Abrimos esta sondagem para verificar qual é que era a fundação. Não havia sapata, havia ali, enfim, um maçame onde colocaram o pilar em cima. E quando se retirou o revestimento, que esta fotografia do canto superior direito identifica, percebemos que esta construção já tinha sido adulterada várias vezes, ou seja, é uma casa em cima de outra casa. Portanto, houve um momento em que se construiu, e repare-se que se construiu literalmente sobre o telhado, portanto, nem sequer houve aqui o cuidado de melhorar as suas ligações. E o pior, enfim, depois ainda detectámos, é que a ligação pilar-viga não existia, era uma ligação, simplesmente um pilar apoiado em cima da laje, e, portanto, dado o perigo que esta construção causava, não houve alternativa senão proceder à sua completa demolição e fazer uma nova construção. Portanto, este é um caso em que nem sempre é assim, por vezes é por questões económicas, mas este é um caso em que, por questões de segurança, não se pôde proceder à reabilitação desta construção. E, portanto, tivemos que fazer a demolição foi feita com meios mecânicos e com meios de corte, foram demolições localizadas, portanto, primeiro os elementos de laje, removeu-se a cobertura, obviamente, o revestimento de cobertura, depois de laje e depois vigas e a seguir demolição de pilares. E, portanto, foi decidido fazer uma nova construção numa estrutura resistente, em alvenaria resistente, de bloco de betão maciço, com um ar industrial, portanto, que ia ficar à vista, e, portanto, isto obrigou, na fase de execução, todo um alinhamento e toda uma preparação muito mais exigente do que seria o normal ou esperado para este tipo de sistema construtivo. E aqui vemos, enfim, toda a sua fase de execução. A cobertura foi possível recuperar parte da estrutura de madeira, portanto, as asas, como nós vemos aqui em madeira, são as originais e foram recuperadas e instaladas outra vez na habitação. Aqui vemos alguns pormenores já em fase de conclusão e, de seguida, temos aqui o aproveitamento, como vos falei há pouco, de alguns materiais. Este é um caso em que parte dos elementos de demolição, neste caso elementos pétreos, foram reutilizados para fazermos novos muros, novas vedações na envolvente das construções. E aqui temos o resultado final. A Garden House é um projeto que nos deixou bastante satisfeitos, com este aspecto industrial, com a instalação elétrica à vista, resultou aqui num efeito bastante
agradável. Aqui vemos, por exemplo, a escadaria foi toda feita por botão confeccionado em obra, em botão armado. Temos o pavimento do piso térreo foi acabado com um microcimento e temos aqui o soalho. Um acabamento simples, mas de muito bom efeito. Aqui vemos a cobertura no último piso à vista. E agora temos assim o verdadeiro contraste entre como se pode recuperar uma construção, neste caso não foi reabilitada, não foi possível, mas demos um novo uso a este espaço. Por último, queríamos falar então da última parte deste projeto, que foi um pequeno edifício que liga através da Rua Alferes Malheiro. É um edifício muito estreito, com apenas 2,5 metros de largura, e temos um sistema construtivo muito semelhante ao edifício da Rua do Almada, ou seja, paredes minheiras e alvenaria de pedra de granito, cobertura em estrutura de madeira, com revestimento de talha cerâmica, e os pisos realizam-se com vigas de madeira e soalho de madeira. Mais uma vez, construção de edifício típico burguês do Porto. Portanto, nesta parte do projeto conseguimos ver as construções antigas que existiam entre estes edifícios. Portanto, foi algo também extremamente difícil de executar, porque foram feitas todas estas demolições no local e, portanto, podemos trazer caminhos e criar caminhos próprios para podermos circular com equipamentos manuais e carregar todo este entulho para vazador adequado. E aqui vemos a intervenção prevista no edifício Alferes Malheiro, em que também há uma ampliação ao nível da cobertura e do alçado posterior. E mais uma vez temos o aproveitamento de elementos de granito, podem ver perfeitamente cantaria que foi executada em obra, portanto todos estes elementos foram trabalhados em obra, portanto pelo nosso pessoal, trabalhado à mão em obra, e no qual se conseguiu executar estes novos telhados e assentar um muro de alvenaria perfeitamente, com uma geometria perfeitamente regular. Aqui vemos parte da cobertura antiga já demolida, a construção de novos elementos ao nível da cobertura. Mais uma vez foi necessário fazer elementos resistentes ao nível da escada, portanto com parede frontal, para conferir resistência mecânica adequada, e o tratamento de rebocos sobre a alvenaria de pedra. E aqui temos o resultado final, com o acabamento do edifício, que também queremos que resultou muito bem. A arquitetura, por vezes, coloca-nos desafios. Esta escada que liga os pisos no edifício Alferes Malheiro, uma escada extremamente difícil de executar, mas com um aspecto muito simples. Nós vemos somente os degraus, ou seja, o cobertor e o espelho, e não se percebe muito bem onde é que estão os apoios. Portanto, este apoio foi realizado, nós conseguimos conceber a introdução de elementos metálicos no topo destes cobertores, destes espelhos, que faz uma ligação em toda a altura da escada e permite conferir uma boa estabilidade. Aqui mais alguns pormenores da escadaria e depois o acabamento interior dos espaços. Nós estamos a falar de edifícios de habitação que, num total de uma área aproximada de 900 metros quadrados toda a intervenção, com um prazo de execução aproximadamente de 24 meses. O resultado desta intervenção obtém-se porque há uma interação entre todos os principais atores, desde o dono de obra ao projetista, à fiscalização e ao empreiteiro. E eu gostava de mostrar estes esquiços, que são exemplo dessa profícua colaboração, porque uma intervenção desta natureza, com tantos sistemas construtivos, diversos, materiais diferentes, em que é necessário haver uma concordância em todos os remates, obriga a haver um acompanhamento e um esclarecimento de dúvidas que surgem ao longo de todo o seu desenvolvimento. Portanto, aqui fica um bom exemplo do que se fez, e um bom exemplo também, que é o reconhecimento desse trabalho, foi a distinção que esta intervenção teve, no ano de 2019, a atribuição do Prémio João Almada na categoria residencial. Portanto, é um trabalho que foi reconhecido e que a todos nos deixou muito satisfeitos, e aqui me fica o meu agradecimento especial ao dono de obra, à RCI, na pessoa do Daniel Catorol, aos projetistas Luís Pena e Tiago Figueiredo, que são os arquitetos desta intervenção, responsáveis por esta intervenção, ao NCREP e à ASL, que participaram nas especialidades, à fiscalização, a Ad Building e a Multiprática, que fizeram a fiscalização de toda esta obra,
o meu agradecimento. Foi realmente um resultado excelente. E espero que tenha sido um momento para a vossa transmissão de conhecimento, vossa aprendizagem. Se houver alguma dúvida, estarei à vossa disposição. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, cá estamos. Agradeço a todos pela participação e por estarem aqui a ouvir falar de um tema que e foi falado de uma forma bem interessante, porque nós que estamos aqui a trabalhar para o setor, há coisas que realmente também não temos muita noção. E queria agradecer muito ao engenheiro Miguel Santos, mais uma vez pela sua disponibilidade e pela colaboração para falar neste webinário, sabendo que ele tem tido uma vida bem complicada e que fez aqui algumas piruetas para podermos estar aqui a fazer este webinário e a falar deste tema. Íamos passar então, engenheiro Miguel Santos, a responder aqui algumas questões que nos foram sendo colocadas, e eu vou passar a colocar então a primeira questão, que é o seguinte. Estas obras de reabilitação são sujeitas a alguma vistoria especial? Estas obras têm uma intervenção baseada e previamente ao seu início dos trabalhos a submissão às entidades, é logo um licenciamento, e portanto logo aí há uma prévia análise sobre o cumprimento dos requisitos legais e a qualidade, enfim, digamos, da proposta de intervenção, de uma forma de engenheiro. Depois, no decurso da intervenção, nós temos vários acompanhamentos das entidades que revisionam que é na atividade, pode ser que revisionam a atividade da construção, como entidades que licenciam a intervenção, desde a Câmara Municipal, nesse caso, como também as entidades que prestam, digamos, os serviços de energia, os serviços de abastecimento de água, que fazem as operações à obra para verificar quer o cumprimento do projeto, quer também para verificar se existem algumas dificuldades na realização do que está previsto em projeto, ou nós reparamos situações de vista e tentamos necessidade de chamar a atividade da obra para verificarmos como é que podemos desenvolver. Esta entidade esta instituição teve várias revistorias, desde a Câmara Municipal, desde a Águas do Porto, até a própria EDP, o edifício Alfés, por exemplo, para os trabalhos de demolição, foi encontrado um cabo de média tensão no interior do edifício, foi preciso proceder à sua desativação, portanto, isso foi necessário chamar as autoridades competentes, para perceber que estava ali uma pré-existência, um serviço afetado, que nem sequer estava identificado no espaço que era utilizado naquele piso térreo como parte de serviços, que é uma loja de comércio, é como comunicação. Existiram sim diversas vistorias. Engenheiro, eu ia lhe pedir, antes de respondermos à segunda questão, eu não sei se tem os seus auriculares ou se... Porque estávamos aqui com alguma dificuldade. Talvez agora esteja melhor. Está melhor exatamente, agora está melhor. Estas coisas acontecem. Bem, vamos lá então passar à segunda questão colocada, que é na área da reabilitação, que tipo de formação é necessário ter, quer a nível de projeto, quer a nível de execução? Tem que ligar o microfone, engenheiro. Vamos ver. A formação é contínua e, obviamente, que as empresas, quando se propõem ou são convidadas para este tipo de intervenções, têm que se capacitar se têm os meios adequados para o fazer. As equipas são montadas, digamos, nós juntamos ou preparamos determinados meios humanos para fazer um determinado tipo de intervenção que sabemos que podem ter competências mais numa determinada área do que noutra. Isto é uma questão interna, mas obviamente que existem
ferramentas que nós podemos fazer. Nós temos na empresa formação interna, nós temos alguma formação dedicada nas intervenções quando tem um caráter específico ou particular. Depois temos formação muito corrente, que é na área da segurança. Nós privilegiamos muito a segurança na empresa, é a nossa primeira regra de ouro, é a segurança, e a segunda é fazer bem feito. Obviamente que isto é um processo que não é um processo que se faz num dia, de uma só vez, numa intervenção como esta, não se faz de uma só vez. Portanto, é um processo evolutivo, é um processo em que vamos verificando necessidades que temos dentro das nossas equipas e podemos também recorrer a entidades externas para dar essa formação. Agora, a aprendizagem é contínua. Por exemplo, eu posso-vos dizer que nós temos aqui, na entrada do nosso escritório, uma pequena biblioteca, que exemplifica exatamente isso, que é o que nós privilegiamos dentro da nossa casa, que é o conhecimento, é o saber. E eu tenho comprado alguns livros que têm quase 100 anos e, portanto, nós intervimos sobre as construções antigas e sobre o património arquitetónico classificado, com alguma pertinência, e, portanto, convém também perceber quais eram os pormenores construtivos, quais eram, digamos, os sistemas construtivos que se utilizavam nessa altura, e tentamos compreender isso. Há várias formas, e estas publicações que nós temos adquirido são pequenas publicações, e depois fazemos pequenas formações internas. Aqui, por exemplo, nesta intervenção do Almada, parte das escadarias, por exemplo, foram utilizadas algumas dessas técnicas, e temos utilizado também noutras obras, mas a formação é um tema extraordinariamente, abrangente. Não se resolve somente dentro de uma empresa, é preciso também ter parceiros, como por exemplo o Cicópnico, que desenvolve essa atividade de forma contínua, e é algo que todos nós devemos de compreender, que a formação é algo que deve estar presente no nosso dia-a-dia. Portanto, nós devemos partilhar o conhecimento e aproveitar estas intervenções para aprofundá-lo dentro das nossas equipas e partilhá-lo também com outras entidades. Realmente essa questão do conhecimento parece-me muito interessante, porque uma obra de reabilitação, isto sim que nos mostrou aqui é reabilitação, porque há pessoas que confundem pôr um pozinho de arroz ou fazer assim umas pequenas obras como reabilitação. E isto que nós assistimos aqui é realmente a reabilitação, onde é aplicado esse conhecimento. Vamos então a uma mais questão. A reabilitação pode ter várias vertentes, do tipo reabilitação de edifícios, pontes, entre outras coisas. Sim, sem dúvida. Eu fiz essa primeira abordagem no início da apresentação porque o que estava a dizer é perfeitamente válido. Muitas vezes temos uma visão da reabilitação muito circunscrita a uma determinada área. E ela é vastíssima e vai ser cada vez mais vasta e mais algo do nosso dia-a-dia, porque nós temos em Portugal uma construção que foi desenvolvida muito recentemente, fins da década de 80, 90 e a primeira década de 2000, e nós agora temos mais necessidade de recuperar o que está construído. Quer dizer, o que vai ser feito de novo vai ser cada vez menos, comparando com o que nós vamos reconstruir e reabilitar. No centro da Europa, isto já acontece há muitas décadas. A Europa foi, infelizmente, devastada por 2 guerras mundiais e, portanto, teve a necessidade de se reconstruir e, digamos, de recuperar parte das suas construções. Também fez muita construção nova, sem dúvida. Mas houve edifícios antigos, existiram monumentos nacionais que, apesar de serem, enfim, de alguma forma preservados, mas foram afetados por essas guerras e que foram necessários fazer a sua recuperação e depois todo o resto edificado. E a reabilitação hoje em dia, e em Portugal isso vai se sentir cada vez mais, nós vamos ter que começar a falar entre qual é que é a abordagem perante um equipamento que é um monumento nacional, que é classificado, distingui-lo do que é uma construção antiga, que pode ser um edifício na Baixa do Porto, ou pode ser uma construção em Taipa, por exemplo, ou de uma construção mais recente, em que nós temos, por exemplo, muitas obras de arte correntes, não precisam ser obras de arte especiais, estamos a falar de pontes, mas nós temos vários equipamentos em que
Hoje em dia, por exemplo, a mobilidade é um tema extraordinariamente que está, enfim, na ordem do dia, e nós temos que criar condições das pessoas se deslocarem de uma forma diferente, de uma forma mais fácil, que poluam menos. E, portanto, os equipamentos que permitem essa mobilidade, designadamente, por exemplo, passagens superiores, passagens inferiores, são necessárias também proceder à sua reabilitação, e isso tem outras variáveis que obriga a conhecer, lá está voltando outra vez ao conhecimento e à formação, mas é preciso conhecer muito bem os sistemas construtivos, a forma como essas estruturas foram pensadas e como é que nós podemos intervir nelas. E, portanto, a reabilitação é realmente um âmbito muito alargado, muito vasto e e requer um conhecimento também profundo, como é óbvio. Aqui a próxima questão acabou por, creio que já foi de certa forma abordada, mas alguém pergunta sobre a importância da reabilitação nos dias de hoje. A importância é evidente pelos dias que nós todos estamos a viver. Quando nós temos uma obra de reabilitação, temos vários benefícios, de natureza diversa. Por exemplo, a construção é uma das atividades ou de uma indústria que mais impacto tem ambiental. Quando nós estamos a pegar numa construção e recuperamos parte dela, nós não necessitamos de gastar toda a energia e ter o impacto todo ambiental que temos para gastar mais cimento, mais inertes, extrair inertes, fabricar cerâmicos. Portanto, temos um impacto ambiental muito mais reduzido. E como também evidenciei isso na apresentação que vos fiz, podemos parte desses materiais serem reaproveitados. Portanto, podemos reciclar. E utilizando de outra forma, como foi feito, por exemplo, em logradouros e em muros que nós construímos, aproveitando parte das alvenarias que foram demolidas e utilizámos-las na reconstrução desses elementos. Portanto, hoje em dia é extraordinariamente importante. Nós temos uma malha urbana, em algumas zonas, bastante pesada e, portanto, se recuperarmos esses espaços, evitamos de construir noutras zonas e criar um maior impacto ambiental. Além também, agora, hoje em dia, temos os custos de energia, portanto, que são extremamente elevados e, portanto, o que pudermos recuperar e aproveitar, obviamente, que é um benefício muito grande. Uma outra questão que é, na reabilitação, o que se pode preservar mais? Bom, essa é uma questão difícil, porque a questão que me salta assim para responder melhor essa pergunta é o seguinte: porque é que nós recuperamos os monumentos nacionais? Nós recuperamos os monumentos nacionais porque, acima de tudo, queremos preservar uma identidade, uma cultura. E isso é fundamental, porque o que dá mais identidade a uma determinada comunidade ou a uma determinada população é a língua, acima de tudo. Não é? Esse é o maior património que nós temos. Portanto, a reabilitação, acima de tudo, preserva uma determinada forma de vivência e de uso com um impacto menor na sociedade. Portanto, nós temos capacidade, basta ver o que é que aconteceu, por exemplo, aqui à Baixa do Porto, ou de Lisboa, que, enfim, tinham uma utilização praticamente de abandono, e hoje também, obviamente, que tem aqui outros impulsos, nomeadamente o turismo, mas conseguimos ter vida nessas partes da cidade. Não é? Recuperamos essa parte da cidade que já tem toda a infraestrutura montada, e, portanto, seria um custo extremamente elevado remover todas as infraestruturas e colocar, enfim, como se fosse um espaço verde, um espaço de lazer. Não é? Faz todo o sentido preservar e reabilitar, e eu diria que o expoente máximo disso vê-se na razão porque nós promovemos a reabilitação do património arquitetónico da cidade. Alguém pergunta que tipo de solução foi usada para preferir condições térmicas e acústicas entre pisos no Garden House? Essa é uma boa questão. Portanto,
Entre pisos não foi criado um grande isolamento térmico, porque esse isolamento térmico foi colocado na envolvente exterior. Nós temos, antes de colocar a alvenaria resistente de blocos maciços de betão, foram feitos isolamentos nas confrontações com as construções vizinhas para evitar umidades excepcionais, e depois foi feito um sistema de isolamento do envelope do edifício, ou seja, portanto, do que é fachada exterior e cobertura, colocando um revestimento de XPS com uma chapa ondulada e tem um suporte em placas de OSB. Portanto, foi esse o isolamento que se optou e que funcionou bastante bem. Quais são então os principais intervenientes na reabilitação e qual é que é a sua importância? Esse é um aspecto fundamental para nós conseguirmos ter sucesso numa intervenção de reabilitação. Eu diria que há 5 grupos de atores principais que são fundamentais para participarem de uma forma muito ativa, porque obviamente nem sempre há coincidência de opiniões, nem sempre temos todas as mesmas preocupações, as mesmas vontades, mas quando temos uma ideia muito bem definida por parte do promotor ou do dono de obra, que depois essa ideia é concebida, há uma responsabilidade pela sua concepção. Essa concepção é feita pelo projetista, pode ser a responsabilidade da arquitetura ou do gabinete de engenharia, mas alguém vai conceber essa solução. E depois temos outra entidade também que é importante, que é quem consegue materializar essa ideia, que é o empreiteiro. E obviamente que nestas relações há sempre alguém que tem que fazer a ponte e que vai permitir ou ajudar nos esclarecimentos ou ajudar, digamos, na verificação da conformidade do que foi idealizado, que é a fiscalização. Portanto, nem sempre, muitas vezes, se consegue ter as mesmas sensibilidades entre todos estes atores. E é por razões diversas. Nós somos, acima de todos, humanos, não é? Portanto, e sofremos da condição humana, sem exceção. E, portanto, muitas vezes temos uma prioridade diferente de outras pessoas e, às vezes, o caminho não é no mesmo comum. Mas quando nós conseguimos perceber qual é o objetivo e ter todos a mesma vontade, esse caminho constrói-se. Portanto, é extraordinariamente importante o acompanhamento da obra pela equipa projetista, o promotor ou o dono da obra ter uma ideia correta e exata daquilo que pretende, e isto não quer dizer que a ideia seja sempre a mesma, porque as coisas, obviamente, da vida adaptamos às soluções. Nós temos, às vezes, circunstâncias que nos obrigam a alterar parte das soluções. Por exemplo, nós, neste momento, como todos nós temos, não é só da área da construção, temos um problema de inflação. Temos um problema de perceber como é que controlamos ou como é que percebemos a evolução dos preços. Nós temos dito a alguns dos nossos clientes que a melhor maneira, quando temos obras, por exemplo, tipo esta, que é uma obra prolongada no tempo, com muitas especialidades, mais vale então controlar aquilo que é mais fácil, que temos a percepção de controlar dentro do curto prazo. Muitas vezes propomos só intervir em parte da construção para permitir termos estabilidade nos preços, ou seja, podemos fazer uma intervenção de demolição, estrutura e envelope do edifício, deixando os acabamentos numa segunda fase. Mas isto, obviamente, é algo que se constrói com um diálogo e com um trabalho diário entre todos estes atores. E, obviamente, isto é um aspecto que eu deixei no final da apresentação, porque me pareceu muito importante, que é a interação entre todos estes atores é fundamental. E volto a dizer, nem sempre as opiniões são coincidentes, nem as vontades, mas construir esse caminho é fundamental para conseguirmos ter sucesso em qualquer intervenção que se tenha a fazer. E agora vou colocar a última questão, que é, em situações em que costumam manter os tetos e os pavimentos imediatamente por cima, que tipo de solução é aconselhável usar para aumentar as condições acústicas dessa laje? Existem várias soluções. Se for uma laje de betão, podemos incorporar numa camada de forma, numa betonilha, alguns elementos de isolamento. Pode ser, nós temos granulado de EPS,
portanto, esferovite, digamos, em granulados, feito, não é? Pode-se fazer uma betonilha com a incorporação desses elementos que criam algum isolamento acústico. Existem mantas, também próprias, que têm uma célula muito fechada, são uns polímeros, e que se pode aplicar sobre essas lajes. Existem isolamentos térmicos, que têm um duplo funcionamento, um duplo benefício, também têm propriedades de isolamento acústico, XPS, entre outros. As soluções não são, digamos, uma fórmula única. Tem muito a ver, por vezes, com a disponibilidade que nós temos de trabalho, tanto de cotas. O outro dia pediram-me uma ajuda numa intervenção, porque a cozinha estava com o pé direito de 1,80 m. E as pessoas que iam utilizar aquela cozinha têm uma estatura bastante mais elevada. Portanto, teve que ser alterada. Às vezes, essas restrições são impostas, mas a arquitetura, são impostas por outro tipo de constrangimentos que existem em obra. Mas, normalmente, são este tipo de trabalho que nós podemos fazer, e com estes revestimentos existem já algumas soluções no mercado bastante desenvolvidas. Ok, acho que esta foi realmente a última questão. E eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Aliás, tem mostrado sempre boa vontade, sempre que o Sicopne solicita a sua disponibilidade para algum trabalho, tem sido, e nós percebemos desta vez que realmente foi bem complicado para si, portanto, agradecemos imenso. Aliás, porque este é um tema muito interessante. É evidente que eu estou a falar aqui do ponto de vista do Sicopne, mas creio que o número de pessoas que se inscreveram também deu para notar que realmente a importância do tema. Eu só queria deixar aqui uma indicação, porque nós sabemos que o setor da construção civil sofreu e continua a sofrer, e mesmo em crise tivemos esse problema da falta de mão de obra qualificada. Eu só queria deixar aqui uma nota que nós ontem e hoje estivemos de portas abertas a potenciais candidatos ao Sicopne, portanto deve estar a decorrer a última visita guiada que preparamos. E tivemos tivemos aqui também empresas, algumas das grandes empresas do setor também, a dar esse testemunho in loco, portanto, para quem vem definir o seu futuro relativamente a uma formação ou a como vai terminar as habilitações, perceber e falar com as empresas realmente da necessidade que existe nesta área em termos de mão de obra. Portanto, nós vamos continuar a trabalhar nesse sentido, de conseguir esclarecer as pessoas, por isso abrimos as portas desta forma, para explicar um bocadinho o que é que cada profissão faz, porque muitas vezes ficamos com a sensação que algumas pessoas não optam por esta área porque fazem esta associação sempre a trabalhos pesados e a trabalhos sujos, e há muitas profissões que não são nada disso, portanto, são profissões como outras quaisquer, com uma qualificação de nível 4. Se estivermos aqui a falar dos jovens que terminam também o 12º ano. Eu só queria deixar esta nota realmente porque nós vivemos isto em conjunto com as empresas, esta necessidade da qualificação e de termos pessoas para poder trabalhar e para poder dar aqui seguimento à bazuca que veio para esta área da construção civil, e que sem pessoas qualificadas não poderemos dar seguimento a isto. Portanto, estamos numa fase em que muitos jovens vão decidir, não deveria estar a fechar apenas desta forma, mas achei que era importante chamar a atenção para isto. Engenheiro Miguel Santos, eu agradeço mais uma vez a sua participação e a sua disponibilidade. Eu não sei se quer encerrar dizendo mais alguma coisa, ou então encerramos aqui até ao próximo webinário, não sei. Eu só queria agradecer ao Sicopne também a oportunidade de podermos partilhar a nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento. É algo que fazemos com muita satisfação e de muito bom grado, e consideramos muito importante. A nossa matéria-prima nesta casa é o saber, é o conhecimento, é isso que nós tentamos fazer todos os dias o melhor possível que conseguimos,
E muito obrigado pela oportunidade e também um agradecimento muito ao Cicop pela ação que desenvolve de promover sempre o conhecimento na construção. Obrigada, então. Até dia 30, que é o nosso próximo webinário sobre a segurança nos equipamentos de trabalho. Até lá, obrigada a todos pela presença.